Na igreja, durante esse tempo? Experiência, eu tive muita experiência, a Bíblia diz sobre renunciar a si mesmo. Então, o homem do Evangelho é isso. A experiência dele é essa, renunciar a si mesmo. Eu tive uma experiência que eu tive uma vez que eu estava no culto, na missionária Ana, nessa época eu era de lá, quando a missionária Ana entregou uma revelação para mim que era para me vigiar, que uma varoa me chamava para orar na casa dela, e quando eu chegasse lá, essa varoa ia ficar nu, ia fechar a porta e ia ficar nu. Então a experiência que eu tive foi essa, que nesse mesmo dia que ela entregou a revelação, eu encontrei com a varoa no meio da rua, eu creio que era essa varoa, e ela me chamou para ir orar na casa dela, entendeu? E nesse dia eu falei com ela que não ia, porque já era tarde já. Então, porque se eu fosse, eu ia estar temando com Deus o que Deus falou comigo, que era para me vigiar. Então, se eu fosse e chegasse lá, acontecesse alguma coisa, com certeza eu não ia estar vigiando. O culpado não ia ser Deus, o culpado ia ser eu mesmo, porque Deus me avisou naquela noite que ia acontecer isso. Deus falou que o diabo ia preparar o laço para mim. Então, o que eu fiz? Eu fiquei atento. Então, ali foi um motivo, né, de eu ter uma experiência no Evangelho e renunciar a si mesmo. Porque a palavra de Deus fala que o homem entrar no céu tem que renunciar a si mesmo. Então, ali foi um motivo de renúncia para mim. Aquela hora eu estava renunciando tudo aquilo que estava em mim, não ir para casa daquela varoa, fazer oração por ela, porque se eu chegasse lá, com certeza, se cumprir que a missionária não falou, ela ia ficar pelada, ia fechar a porta, com certeza eu podia ter até vindo cair no pecado com ela. Mas antes de acontecer isso, Deus revelou primeiro. Então, quando Deus revela, é bom a gente ficar atento e ser obediente à sua palavra. Quando o homem é obediente, com certeza, ele entende que o céu existe e com certeza ele vai ser abençoado por Deus. Então, a experiência do Evangelho que eu tenho é essa. E outra experiência também que eu tive dentro do Evangelho também foi, eu estava na vigília também. Nessa vigília o irmão profetizou para mim que eu ia sofrer muito nessa terra, ia chorar muito, mas que Deus ia me exaltar no meio da minha parentela, até no ponto de Deus pegar meus próprios inimigos e fazer ser meu amigo no meio da minha parentela. E Deus fez isso. Deus realmente me exaltou. Aqueles que queriam ver meu mal, aqueles que queriam ver a minha destruição, Deus usou eles para poder estar me dando uma casa no meu quintal, até mesmo porque a minha casa estava tão ruim, chovia mais dentro que fora, e Deus usou meus inimigos, entendeu? Que eram meus inimigos, queriam ver meu mal, para fazer uma casa para mim. Ele veio fazer uma casa para mim e me deu uma casa. Então essa é mais uma experiência que eu tive no Evangelho com Deus. Essa é obediência. É de uma obediência, tu recebe uma bênção, e da outra obediência você recebe outra bênção. Então quando o homem é obediente, com certeza, ele pode ser cara até pobre, que não tem condições nenhuma, mas Deus, ele com certeza vai dar condições para ele. Então essa experiência que eu tive dentro do Evangelho, entendeu? Com Deus. O profeta falou que eu ia sofrer muito, ia chorar muito, mas eu continuei, prossegui até o fim, acreditando que se viesse a luta, eu sabia que não podia sair da presença de Deus. Se viesse o choro, eu sabia que ia ter que esperar o dia de eu sorrir, e foi o que eu fiz até hoje. As lutas veio, está vindo uma luta ainda, mas eu estou acreditando que Deus, como ele já tem me abençoado, como ele tem me exaltado ali para a tela, vai me exaltar muito mais dentro do Evangelho. Circunstâncias e decepções que eu encontrei na vida para me desanimar. E outra experiência também que eu tive também na vida também, é estar batalhando, para estar construindo a igreja. Sabemos que, para falar a verdade, parece que tudo é difícil. Mas quando se fala mentira, parece que tudo é fácil. Porque a mentira, ela só traz. O cara que mente, ele não fala que vai trair. O cara que mente, ele diz que ele não é um ladrão. O cara que mente, ele nunca vai dizer que foi ele que pegou o dinheiro. Então a mentira traz muitas facilidades para o homem, muitas das vezes, chegar em algum lugar
onde que ele vai fazer mal a muitas pessoas e a mentira faz ele chegar a muito lugar onde que não é o lugar onde que Deus quer que chegue. Porque o homem pode chegar em qualquer lugar nessa terra com a mentira, mas vai ser impossível ele entrar no céu, porque lá no céu não entra os mentirosos. Então é mais fácil você enfrentar a luta no meio da verdade, mas saber que a verdade é que vai te ajudar a vencer, que é Jesus Cristo. Então a minha experiência da vida é essa aí. Então não tem que dizer nada de Deus. Deus para mim sempre vai ser o maior. Ele fala que tu vai sofrer, fala que tu vai chorar, mas Ele sempre está te dando um livramento. Ele sempre está fazendo você sorrir. Ele fala que tu vai passar tempestade, mas no meio da tempestade Ele sempre faz o sol brilhar para tua mente. Porque não tem como o sol vencer a lua, não tem como a lua vencer o sol, não tem como a tempestade vencer o sol, e não tem também como o sol vencer a tempestade. Porque até mesmo um deles, todos eles não falam, mas Deus não. Ele vence tudo isso, vence tanta tempestade, vence tantas lutas, vence tantos ventos, porque Ele fala e a palavra dele é fiel. Então essa experiência que eu tenho na vida com o Senhor, tudo isso que aconteceu foi experiência, Deus não